conhecer essa igreja, a qual Deus já não tinha dado essa visão, onde eu estaria ministrando em Fortaleza. E só não saberia quando que o tempo que seria, que Deus faria isso na minha vida. Hoje eu vejo se cumprir isso na minha vida. Trago um forte abraço da Igreja de Boa Vista, Roraima, último estado do Brasil, onde faz fronteira com Guiana Inglesa e também a Venezuela. Irmãos, sentindo o coração de ali visitar Roraima, nos procure, que nós vamos ali servir os irmãos como guia turístico, amém? A desde já quero agradecer a Deus em primeiro lugar, e o irmão, eu não sei o nome dele, Léo Gazadec, presidente, da nossa cidade, a quem nos honra, Dona Vicente, irmãos? Quem nos honra, eu sinto muito honrado, e todos os irmãos que têm recebido com muito carinho, amém, irmãos? Eu não tenho palavras para colocar aqui a minha gratidão e também a minha satisfação e desejo que Deus faça a glória da vida de cada um de vocês. Trago também um forte abraço para a pessoa do pastor Nil, que é meu pastor presidente, a quem tem me ensinado e tem nos honrado e acreditado no seu ministério. Glória a Deus. Amados irmãos, sem perder de tempo, eu gostaria que os amados irmãos colocassem neste momento teu pensamento, a tua alma e o teu coração diante daquele que tudo pode. Talvez nessa noite você que aqui chegou, que ficou sabendo que um irmão do outro estado vinha a ministrar neste culto. Eu quero dizer para você, se nessa noite se o teu desejo foi conhecer, eu quero dizer para você que eu não posso de mim mesmo oferecer nada a vocês. Eu não tenho nada a passar para vocês, até porque eu tenho pouco conhecimento ainda de muitas coisas. Eu tenho muita coisa a aprender. Mas eu venho aqui em nome de Jesus, debaixo da graça do Senhor, para falar aquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que Deus tem falado comigo nesses últimos dias. E eu tenho certeza absoluta que nessa noite, se você colocar o teu coração diante de Deus, se você externar a Ele toda a adoração e louvor, Deus irá falar contigo de forma poderosa. E eu tenho mais certeza e convicção que nesta noite, irmão, é uma noite de mudança, é uma noite que Deus vai fazer algo sobrenatural na tua vida, no teu ministério, na tua casa, no teu trabalho, se assim você crê. Quantos creem nesta noite? Quantos têm essa convicção? Louva a Deus por isso. Amados irmãos, coloque de pé em reverência a palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia Sagrada no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 5 em diante. Essa é a mensagem que Deus tem colocado no meu coração. Eu tive a oportunidade de administrar, mas não é o tempo. E Deus, nesse último dia, não tem tirado essa mensagem do meu coração. Não tem tirado essa mensagem da minha alma. E eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem me revelado, aquilo que o Senhor nesta noite tem nos falado. Amém? A todos aqueles que encontraram, digam amém. Amém. E diz assim a palavra do Senhor. E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Sacrificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E sacrificou ele a Jessé e seus filhos e o convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a tua altura, nem para a sua estrutura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração.
Então chamou Jessé, Eliabe, e fez passar diante de Samuel, a qual disse: nem é ele o escolhido do Senhor. Então Jessé fez passar a Samã, porém disse: tampouco é este quem tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais a Samuel a Jessé: acabaram os lanceiros. E disse ainda: falta o menor, eis que pacentas as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda chamar, porquanto não assentaremos em roda até que a mesa, até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele, e trouxe, e era ruivo e formoso, de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te, unge, porque este mesmo. E então Samuel tomou o vaso com azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramã. A todos que podem dizer amém, se assente. E peço nessa noite que Deus venha fazer o entendimento, a compreensão daquilo que Deus irá falar no teu coração. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, Deus, antes de me dar o texto sagrado, Ele colocou um tema. Ele me deu o tema e disse: os desígnios de Deus, quem o conhecerá? Os desígnios de Deus, quem o conhecerá? E seguidamente eu comecei a meditar, eu comecei a pedir de Deus a compreensão, o entendimento de que Deus queria falar, ou de que Deus queria tratar. E aí Deus me deu o texto, e Deus foi me dando a compreensão, o entendimento, e eu tenho certeza absoluta que nesta noite Ele vai falar no teu coração de forma poderosa. Eu tenho certeza absoluta que nesta noite Deus vai fazer você compreender e entender todos os mistérios que está a realizar na tua vida. Quando se trata de desígnio, irmão, nós falamos de plano, projeto, a qual Deus tem a realizar, a planos que Deus irá fazer na vida daquele a quem Ele escolhe, da vida daquele a quem Deus chama para uma obra, ou seja, qualquer serviço que Deus tem a realizar na vida daquele que Ele chama. Queridos amados irmãos, e quando eu leio o texto sagrado, em 1 Samuel, capítulo 6, versículo 5 em diante, eu compreendi uma coisa: quem poderia conhecer, quem poderá conhecer, quem é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Quem é o homem que pode entender e compreender o que Deus quer para a minha vida, para a tua vida? Será que na terra existe um ser humano, um ser? Será que algum sacerdote, ou até mesmo um profeta, poderá querer compreender ou entender o que Deus tem a realizar na minha vida, na tua vida? Ou seja, naquilo que Deus irá fazer na tua chamada? Será que
não vai sair da mesma forma, vai sair de forma diferente. Se você assim crer, se você assim buscar entender o que Deus nesta noite tem a vos falar no teu coração. Queridos amados irmãos, e a Bíblia nos ensina que ele entrou na casa de Deus determinado e fez um propósito com Deus, que se Deus desse um filho a